Olá, hoje nesse vídeo eu quero te mostrar qual a forma mais simples de fazer aplicações em um texto. Então eu quero falar para você como você identificar ordens diretas no texto e que são aplicáveis diretamente à sua vida. Então bora pro texto? Pois bem, nós estamos aqui no projeto 183, são 183 dias deste semestre, aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 73, nós temos o Salmo 68 e eu separei ele aqui na nova versão internacional. Vamos ler o texto? Diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com a grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, pausa, verso 8. A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Verso 17. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Pausa. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor, eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Verso 27. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata.
Espalha às nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Pausa. Àquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Que texto maravilhoso, demonstrando a majestade de Deus. E eu juro que eu gostaria de falar nesse texto sobre fazer aquilo que eu chamo de teologia do texto, né? Mas isso nós vamos fazer um pouco mais para frente nas aplicações. Mas o que eu quero demonstrar aqui hoje como um passo a passo que nós estamos seguindo dentro de como aplicar o texto bíblico, eu gostaria de falar com você sobre o princípio mais simples para uma aplicação. Né? Qual a forma mais simples de você identificar no texto alguma aplicação direta para a sua vida? Algo que você vê ali e que você fala, eu preciso fazer isso. Sem qualquer tipo de malabarismo ou de grande esforço interpretativo, de grande estudo. É justamente para quem está começando e fala assim, eu quero ler o texto e identificar logo de cara algumas coisas, pelo menos alguma coisa que eu possa fazer e que aquele texto me ordene, para que então eu pratique aquilo. Pois bem, e a forma mais simples é identificar ordens no texto. Quando a gente começa a perceber ordens que o texto bíblico nos dá, nós então passamos a entender pelo menos alguma coisa que o texto fala, olha, faça isso. E então eu posso pensar, isso é algo que eu devo fazer. Ok? É claro que nem toda ordem que um texto vai dar é necessariamente algo que a gente deva fazer, porque por vezes os textos bíblicos estão em alguns contextos e que tem uma ordem ali que tem a ver com o contexto ou com a cultura daquela época. E por isso que nós devemos sempre observar os contextos. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou colocar um link de uma masterclass, de uma aula, de uma big aula que eu dei. Na verdade foram 4 horas de aula e nesse link está bem resumido tudo sobre contextos. Quer dizer, não é tudo, mas pelo menos, se eu não me engano, ali eu identifiquei cerca de 8 tipos de contextos, ok? Mas não é o caso aqui. O que a gente quer perceber aqui no texto são ordens que, independente de qualquer contexto, são coisas que eu devo aplicar na minha vida, ordens que são diretas para a vida também do cristão hoje. Então vamos lá. Eu vou passar de forma bem corrida pelo texto, porque é um texto bastante grande, senão o vídeo vai ficar realmente enorme, certo? Então vamos lá. Primeira ordem que nós temos aqui, versículo 3. Deixa eu colocar aqui número 1. Opa! Primeira ordem. Alegrem-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus. Regozijem-se com alegria. Então, uma ordem de alegrar-se diante de Deus. E aí, nesta ordem, você deve aplicar aquelas características que eu falei ontem, no vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, eu vou colocar aqui também na descrição para facilitar para você, para depois você ir lá e falar, ah, tá, então ela tem que ser pessoal, então ela tem que ser objetiva, tem que ter clareza, enfim, aquelas 4 características lá da aplicação, ok? E aí quando você identifica aqui, ó, tem uma ordem, alegrem-se, exultem, regozijem-se. É tudo a mesma ordem, no sentido de alegrar-se diante de Deus, ok? E aí você aplica aquelas 4 características. Então temos aqui uma primeira ordem. Deixa eu ver aqui uma próxima ordem que nós temos no texto.
Temos outra ordem. Versículo 19. Aqui não é uma ordem, não. Quando subsiste. Vamos ver. Aqui, outra ordem. Bendigam a Deus na congregação. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor. Aqui é um sentido de alegrar-se. Aqui já é o sentido de louvar a Deus, bendizer ao Senhor. E ele dá um detalhe aqui na grande congregação. Ok? Ou seja, unidos, juntos. A ideia do culto, a ideia do culto público, de estar junto, de estar reunido com outros irmãos em louvor a Deus. Vamos ver outra ordem que nós temos aqui. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor. Mais uma vez, uma ordem de... E aqui é bendizer, ou seja, dizer palavras ao Senhor. E aqui sim, de cantar ao Senhor. Realmente cantar. Deus, ele criou o louvor, a música, inclusive, para bendizer-lhe. Ok? Vamos ver outra ordem que nós temos clara no texto. Aqui, escutem. Ele troveja com voz poderosa. Ouvir o Senhor, ouvir sua palavra, sua voz. Ir para a sua palavra de fato. Ok? Escutem a voz do Senhor que troveja. Muito bem. Outra, proclamem o poder de Deus. Falem, tá vendo? São todas ordens. Falem do poder de Deus. Proclamem, digam sobre isso. Falem sobre isso onde estiverem. Pois bem, temos aqui 5 ordens que o texto nos dá de forma muito clara. Muito clara. Então, a primeira coisa que a gente deve observar em um texto, ao buscar aplicações naquele texto, é identificar ordens que o texto nos dá. Ordens positivas. Façam isso. Façam aquilo. Ajam dessa forma. Tomem tal conduta. Então, perceba sempre, é a forma mais simples, você vê, é a forma mais fácil de nós percebermos como aplicar, como viver de fato o texto bíblico. Ok? E agora, perceba aí na sua vida, se você tem se alegrado no Senhor, se você tem realmente aberto a sua boca em louvor a Deus. Perceba se você tem cantado realmente a Deus ou se... Mas isso não é o cantar só da boca para fora ou falar só da boca para fora, mas se isso tem vindo daqui de dentro, daqui do coração de fato, para Deus. Você tem dado ouvidos à palavra de Deus, de fato, você tem escutado sua voz poderosa, e o escutar aqui, com certeza, é o ir para a palavra, não somente ouvir uma pregação, não somente ouvir um estudo, mas ir de fato à palavra para ouvir, e no caso ouvir com os olhos, né? Ao ler a palavra de Deus. Você tem proclamado o poder de Deus, você tem evangelizado, você tem falado de quem é esse Deus grande? Pois bem, meus irmãos, estas são as aplicações para nós nesse dia. E eu quero te dizer que ainda hoje nós teremos uma live, estará aí também na descrição o link para a live de hoje, que será uma live abençoadíssima, será realmente um tema impactante, vai ser realmente muito impactante esse tema de hoje, muito necessário para a igreja atualmente. E eu desejo que, caso você queira crescer ainda mais, caso você queira aprender ainda mais das Escrituras, se inscreva para a jornada, tá bom? É algo que eu acredito que você não deve perder, tá bom? O link está embaixo também para você se inscrever. E se esse vídeo foi abençoador para você, se você tem sido abençoado por todo esse projeto, a melhor forma de você agradecer é compartilhando esse vídeo com uma pessoa. Se você quer me agradecer de alguma forma, se você quer realmente falar, nossa, esse realmente tem sido abençoador tudo isso aqui, professor,
Então é só você compartilhar com uma pessoa. Você não precisa nem me mandar uma mensagem, não. Se você compartilhar com uma pessoa, já vai ser uma forma maravilhosa de agradecer, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.